Existe uma folha maranhense que não promete milagre. Ela só mexe com a sua pressão, e mexe de um jeito que a ciência consegue medir. Não é cura, é queda de consultório. Revisões de ensaios clínicos com hibisco apontam redução da pressão sistólica e diastólica, em média, na casa de alguns mmHg quando usado por semanas. Agora o detalhe incômodo. No Maranhão, essa folha está na mesa faz tempo, tradição que atravessa o período colonial e chega viva no arroz de cuchá. Mesmo assim, quase ninguém te conta essa história com calma. Vinagreira, hibiscus sabdarifa, o azedo que virou silêncio. Esta é a história da vinagreira, a folha do Maranhão que virou moda e depois virou piada. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. Agora volta comigo para o norte do Brasil, quando o Maranhão ainda era capitania e o arroz começou a virar ouro branco nos alagados. No século XVIII, durante as reformas pombalinas, chegou por aqui um fluxo de africanos escravizados vindo da costa da Guiné para trabalhar nas lavouras de arroz. Junto deles veio uma planta que já era comida, remédio e tempero do outro lado do Atlântico, e que aqui ganhou um destino inesperado. A Embrapa registra um detalhe precioso. Esse grupo era conhecido como mandinga, e a vinagreira, nas origens africanas, era chamada de cutichá. No arrozal, eles cultivavam e consumiam a folha azeda, não como luxo, como sustento, como lembrança de casa e como estratégia para aguentar o calor, a água parada, o trabalho sem descanso. Com o tempo, a folha entrou nas cozinhas maranhenses por um caminho que nunca aparece nos livros da escola. Primeiro no prato do povo, misturada com gergelim, camarão seco, pimenta de cheiro, farinha, o azedinho domando o sal. Depois nas casas grandes como curiosidade regional. E por fim, no que hoje você conhece como arroz de cuchá, um prato que é quase um mapa do Maranhão. Litoral, mangue, roça e cidade na mesma colher. Enquanto isso, a vinagreira ia sendo usada de 3 jeitos, sempre práticos, sempre diretos. Folha refogada ou cozida para dar acidez e cortar gordura de peixe e carne. Cálice vermelho em infusão, quente ou gelado, para acalmar o corpo nos dias de pressão alta e calor demais. Banho e emplastro caseiro quando a pele inflamava ou quando a garganta arranhava. O tipo de cuidado que passa de avó para neta sem pedir autorização. E por que isso pegou tanto aqui? Porque o Maranhão é úmido, quente, fértil, e a vinagreira gosta desse caos. Ela brota, rebrota, aguenta sol e se encaixa em quintal pequeno e roça grande. Não foi moda fit, foi sobrevivência. E quando uma planta nasce da sobrevivência, ela não some fácil. Ela só fica escondida, esperando você lembrar onde procurar. Na Baixada Maranhense, onde água e terra brigam o ano inteiro, roças ribeirinhas guardaram a vinagreira como se guarda uma ferramenta, pendurada sempre à mão. Em São Luís atravessou mercados, quitandas e tabuleiros. Em Alcântara e nas comunidades quilombolas virou folha de resistência, porque o que dá para plantar sem pedir licença vira comida de autonomia. E tem um segundo encontro, menos contado. O encontro com os povos indígenas, que já dominavam o saber do azedo, muito antes do hibisco africano chegar. Tupi e outros povos do litoral usavam folhas ácidas e frutas azedas para conservar, temperar e dar força ao alimento em tempo de peixe e mandioca. Quando a vinagreira apareceu, ela não precisou convencer ninguém. Ela só ocupou um lugar que já existia na culinária. Século XVIII, século XIX, século XX. A folha atravessou tudo. Mas o Brasil mudou de dono várias vezes. E toda vez que muda o dono do país, muda também o que a gente chama de comida de verdade. No Maranhão, por muito tempo, vinagreira não era planta. Era ingrediente obrigatório. No começo do século XX, antes de freezer e tempero pronto, a lógica era simples. O que azeda, conserva. O que conserva, salva a comida. A vinagreira fazia isso sem limão caro, sem vinagre engarrafado,
sem viagem de caminhão. 3 sinais de glória aparecem quando você conversa com gente antiga do interior. Toda casa tinha um canteiro, porque folha azeda resolve panela. Em época de peixe e farinha, ela virava corte de gordura e de sal. Em festas e mutirões, o cuchá era coletivo. Cada família trazia um pouco da sua folha. Mas rachaduras apareceram. Primeiro, a urbanização. Quintal diminuiu, horta virou cimento. Depois, a padronização. O Brasil começou a achar bonito o que vinha embalado. E por fim, a vergonha. Muita gente passou a associar folha de quintal com atraso, como se tradição fosse defeito. Por volta dos anos 1970 e 1980, com o supermercado tomando as capitais e a propaganda ensinando o paladar do país, o azedo mudou de dono. O limão ganhou status. O vinagre ganhou marca. O tempero pronto ganhou jingle. A vinagreira, que não tinha rótulo, perdeu espaço. E não perdeu por falta de sabor. Perdeu por excesso de identidade. Era maranhense demais, caseira demais, impossível de padronizar. A mesma folha que sustentou mesa de roça virou matinho. E matinho é palavra perigosa. É o jeito educado de dizer que algo pode ser arrancado sem culpa. Tem outra virada que pouca gente liga. A vinagreira do Maranhão é folha e prato. Mas o hibisco, que o Sudeste começou a vender, virou bebida e cápsula. Quando o nome muda, o sentido muda. Vinagreira é cozinha. Hibisco é prateleira. E aí o golpe fica elegante. Você perde a planta real, mas compra a ideia dela em pacote. Enquanto isso, o campo brasileiro ficou cada vez mais dependente de monocultura. Soja, milho, cana. 3 culturas, 3 máquinas, 3 venenos. Tudo o que escapa desse triângulo vira problema. Folha que nasce fora da lavoura, invasora. Folha que se espalha no quintal, mato. Folha que não obedece calendário de exportação, sem mercado. E no fim, a queda não foi só econômica, foi cultural. Porque quando você convence uma geração que comida de quintal é coisa de pobre, você não precisa proibir. Você só precisa fazer a pessoa se proibir sozinha. O resultado é cruel. A vinagreira segue viva no Maranhão, mas vira exceção regional no resto do Brasil. Como se o país fosse grande demais para aprender com um estado. Como se tradição fosse folclore. E folclore, você sabe, o Brasil adora aplaudir, desde que não precise comer. Então, a modernização chegou com cara de progresso. E ela não veio sozinha. Veio com veneno para limpar o terreno. Veio com catálogo dizendo o que é hortaliça de verdade. Veio com aula de nutrição que só cita o que dá para vender em escala. A vinagreira não cabia nessa cartilha, porque ela é quintal, porque ela é sazonal, porque ela é desobediente. E aqui entra a frase que ninguém diz em voz alta, mas todo mundo sente. Mas culturas que resistem sem agrotóxico são perigosas para o lucro. Quando você tem uma planta que o povo planta e colhe sem pedir crédito no banco, sem comprar semente todo ano, sem depender de pacote químico, ela vira ameaça. Não porque falham, porque prosperam sem a empresa brasileira. E aí a supressão não precisa ser uma ordem escrita. Basta uma sequência de pequenas violências. Chamar de mato, tirar das feiras grandes, sumir das receitas chiques, transformar o nome em produto importado. Você percebe como funciona? Primeiro, eles tiram a planta da mesa. Depois, tiram a palavra da boca. Depois, tiram a memória do corpo. Nós não perdemos a vinagreira, só esquecemos. E esquecer não é para sempre. Mas dá trabalho lembrar quando a cidade inteira foi treinada a achar que o que nasce perto demais não vale nada. O Maranhão resistiu porque precisava. Porque arroz de cuchá não é só prato, é arquivo, é tradição em forma de comida. E arquivo, quando é do povo, eles tentam rasgar. Só que papel rasga, quintal não. E tem o outro lado da tesoura, o lado médico. Porque quando alguém ouve vinagreira baixa pressão, a pergunta vem na hora. Por que isso não vira orientação de consultório? Uma parte é simples. Médico trabalha com dose, risco, interação, evidência. E planta de uso popular vira uma confusão. Tem chá forte, chá fraco,
Folha, cálice, cápsula, mistura. Sem padrão, não entra em protocolo fácil. A outra parte é menos inocente. O sistema prefere o que pode ser prescrito, vendido, repetido. Uma folha que cabe numa horta não encaixa no modelo de assinatura mensal. E no campo, o recado é ainda mais direto. Vinagreira não nasce em linha reta de monocultura. Ela nasce no meio do caos, do quintal, do mangue, da beira de estrada, da roça misturada. Essa estabilidade acabou. Nós não perdemos a vinagreira, só esquecemos. Mas esquecer não é para sempre. Mas a modernização não pôde mudar o que a vinagreira é. Ela é comida e, ao mesmo tempo, é química viva. Quando falam de hibisco para pressão, quase sempre estão falando do chá feito do cálice vermelho, aquela parte carnuda que dá a cor. É ali que se concentram antocianinas e outros polifenóis, os compostos que ajudam o vaso a relaxar e o corpo a lidar melhor com inflamação e estresse oxidativo. E o que a ciência consegue dizer hoje, sem fantasia, é o seguinte: meta-análises de ensaios clínicos apontam que hibiscus sabdarifa reduz pressão sistólica e diastólica em comparação com placebo, algo como 6-7 mmHg na sistólica e 4 mmHg na diastólica em alguns conjuntos de estudos. Isso não é 30% para todo mundo, mas também não é nada. 6 mmHg em população já muda risco. Agora, por que isso acontece? Dois caminhos aparecem com frequência: efeito vasodilatador, relaxante. O endotélio, revestimento do vaso, funciona melhor e o vaso cede, efeito parecido com diurético leve. O corpo elimina um pouco mais de líquido e sódio, o que pode aliviar a pressão em algumas pessoas. E tem um terceiro, indireto, que ninguém quer ouvir. Quando você troca refrigerante por chá sem açúcar, a pressão agradece por tabela. Quer números para tirar do campo da crença? Aqui vai uma mini tabela. Valores variam por parte da planta e forma de preparo, mas o padrão é consistente. Potássio, alto. Mineral ligado ao controle da pressão, especialmente quando a dieta tem muito sódio. Cálcio e magnésio, presentes em análises de composição de folhas, cálices, fibras, mucilagens, ajudam saciedade e resposta glicêmica. Antocianinas, pigmentos que agem como antioxidantes. Ácidos orgânicos, responsáveis pelo azedo e por parte do efeito sensorial que acorda a digestão. O problema é que o vídeo da internet transforma isso em promessa, porque hibisco não é neutro. Ele pode interagir com medicamentos, principalmente remédios de pressão e alguns diuréticos, e em algumas pessoas pode baixar demais. Ou seja, vinagreira pode ajudar, mas não substitui tratamento. E isso é o oposto de charlatanismo, é tradição com régua e termômetro. Então por que você não vê vinagreira em todo o supermercado brasileiro? Porque o agronegócio e o varejo têm uma lista de exigências que a vida real não assina. Colheita mecânica em dia marcado, aparência igualzinha, sem mancha, sem cara de quintal, durabilidade de semanas na prateleira, transporte de 2.000 km sem murchar, padronização para virar produto nacional, não história local. A vinagreira recusa quase tudo isso. Ela tem tempo próprio. Ela tem folha que muda com sol e chuva. Ela é mais viva do que a embalagem aceita. E tem outro ponto. A vinagreira do Maranhão é cultura. É prato, é cheiro, é memória. Você não vende memória em escala industrial sem triturar a memória primeiro. Sim, dá para produzir, dá para embalar, dá para distribuir, mas isso exige paciência. E agronegócio brasileiro não tem paciência. Então, ela fica no canto, fica na feira, fica no quintal, fica no Maranhão. E quando ela escapa desse canto, chamam de invasora. Invasora, a palavra que usamos para coisas que crescem sem precisar da Monsanto. É por isso que você vê hibisco detox na internet, mas não vê vinagreira como comida no seu bairro. Um nome vende a promessa, o outro devolve autonomia. E agora a pergunta que dói: por que médico não fala? Primeiro, porque médico não pode falar com base em minha avó fazia.
Ele precisa de dose, duração, contraindicação. E no caso do hibisco, o que existe de melhor é evidência de efeito moderado em estudos, não um protocolo único que sirva para todo mundo. Segundo, porque a linguagem do consultório não conversa bem com a linguagem do quintal. O médico sabe o nome da substância. Você sabe o nome da folha. No meio, se ninguém traduz, vira silêncio. Terceiro, porque tem um preconceito de classe grudado na planta. Se a solução é barata, ela precisa ser desqualificada. Se é de graça, precisa virar meme. Se nasce perto, precisa virar mato. E enquanto você ri do mato, você paga caro para comprar a ideia dele. O que eu quero que você leve daqui não é substitua seu remédio por chá. É outra coisa. É lembrar que o Brasil não começou no supermercado e que muita coisa que hoje chamam de segredo sempre foi só cozinha. A vinagreira não é rara. Ela é ignorada. Ela cresce onde tem sol. Ela vive onde tem quintal. Ela resiste onde tem teimosia. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra, de graça. Se você mora no Maranhão, você já sabe. Arroz de cuchá não é moda, é raiz. Se você mora fora, fica o convite. Em vez de comprar promessa, aprenda a planta. Pergunte na feira. Converse com gente mais velha. Procure sementes. E, se você tem pressão alta, leve essa curiosidade para o profissional que te acompanha, para que o cuidado seja completo, não arriscado. Nós não perdemos a vinagreira, só esquecemos. Mas esquecer não é para sempre. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve. Daqui a 10 anos, com clima mais doido, comida mais cara e cidade mais apertada, você vai agradecer por saber plantar uma folha que não pede permissão. Porque soberania não começa em Brasília, começa no prato. E mato, às vezes, é só o nome que dão para o que não conseguiram comprar.